Oi pessoal, já estamos aqui novamente, né, agora continuando a nossa disciplina e vamos falar agora sobre orçamento analítico, tá? Ele é baseado no levantamento das quantidades das composições de custo, né, e trabalha com custos diretos e indiretos, que nós já vimos anteriormente como é que funciona essa questão de custo direto e de custo indireto em aulas anteriores, ok? Então, nós temos aí, importante ter essa noção, nós temos em obra a questão das dimensões, certo? Nós temos lá as dimensões lineares, tubulação, rodapé, meio-fio, certo? Nós temos as dimensões superficiais ou de área, que é limpeza, forma, esquadria, pintura, alvenaria, as volumétricas, né, que é concreto, escavação, aterro, as de peso, armação, estrutura metálica, né, e os adimensionais, que são serviços pagos por contagem, placa, poste, cerca, certo? E alguns itens que você paga por unidade, não paga por metro quadrado ou por metro cúbico, certo? Então, você sempre terá metro quadrado, metro cúbico ou quilo, né? É muito comum em obra você usar metro linear, né? É um vício de linguagem, que não existe metro linear, senão se existisse o metro linear, tinha que existir o metro curvo. Então a gente como engenheiro tem que ter muito cuidado para não estar usando esse termo metro linear, certo? É tantos metros, né? E aí eu peguei alguns exemplos de obra que o cara bota metro linear e escreve ml, aí vira mililitro, aí vira uma confusão enorme, certo? Então assim, tenham um cuidado como engenheiro de não estarem usando esse termo metro linear, tá? Ou toda vida que vocês escutarem ou falarem metro linear, lembrarão de mim por esse questionamento que eu sempre faço. Então tenham cuidado com os termos que vocês usam durante a execução dos serviços, ok? E aí vocês vão ver aí que nós temos aí o formulário de levantamento, tá? Então, cada empresa tem o seu formulário de levantamento dos quantitativos, tá? Dentro de um orçamento, o levantamento de quantitativos, ele é o mais trabalhoso, certo? Trabalhoso por quê? Porque ele é muito repetitivo, né? Então eu tenho que levantar todas as áreas, eu tenho que levantar todos os volumes, eu tenho que levantar todos os metros, eu tenho que levantar os pesos, ou seja, eu tenho que fazer todos os levantamentos, tá? Então isso dá trabalho. Ele não é difícil, porque ele vai usar basicamente a geometria que a gente aprendeu lá no primeiro grau. Área, volume, e é volume de retângulo, volume de quadrado, círculo, não tem grandes fórmulas. De vez em quando aparece um pouquinho mais difícil, mas com certeza nós temos condição de resolver. Então, uma ideia muito importante que vocês devem ter é isso. Todas as áreas, vocês vão ter que fazer este levantamento de quantitativo. Agora, um ponto importantíssimo de levantamento quantitativo é ter os formulários. Por quê? Porque você vai ter a rastreabilidade do seu levantamento. Por exemplo, eu tenho que marcar tudinho, porque eu faço lá, vamos supor que eu estou fazendo o levantamento quantitativo de uma alvenaria, né, de uma determinada parede. E eu fiz aquela alvenaria considerando que iria fazer bloco cerâmico. Mas por decisões, né, de obra, preço, circunstâncias que lhe fogem o controle, você mudou aquilo ali para bloco de gesso, certo? Se eu não tiver a memória de cálculo de forma detalhada, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que tirar tudo de novo, porque eu não sei aonde é que estava, onde é que estava aquele valor, certo? Então, com a memória de cálculo, o que é que você faz? Você vai, toda parede que você vai tirar, nós vamos ver isso em sala, toda parede que você vai tirar, por exemplo, fazer o levantamento de alvenaria, você vai marcar P1, P2, P3, que é parede 1, parede 2, parede 3, e você vai registrar isso no seu formulário. A partir disso aí você vai, diz P1, tantos metros quadrados, e ainda é interessante, lá você vai ver que você vai ter largura, altura, certo? Para que você tenha as dimensões e não só a área. Porque às vezes você quer, por exemplo, dessa mesma parede, você quer tirar só um pedaço, você não quer
mudar toda a parede. Então, tudo tem que estar bem detalhado para que você facilite o levantamento que você vai fazer, certo? Então, você vai ter todas as informações. Aqui vocês vão ver que nós temos aqui, já é uma planilha, como seria uma planilha resumo, que você vai ter aqui, ó, cômodo, você vai ter os cômodos, sala, quarto 1, quarto 2, banheiro, corredor, e você vai ter aqui, nas colunas, você vai ter o perímetro, a altura, os descontos, né, o chapisco, né? Por exemplo, só para a gente voltar aqui, o desconto. O que é esse desconto? Por exemplo, se você tem uma alvenaria, tá? Essa alvenaria hoje ela vai o que? A R$ 2,80, R$ 2,70, certo? Você vai fazer da sua alvenaria, mas você vai fazer um rebaixamento de forro. Você vai botar o forro de gesso, vai rebaixar o seu forro, certo? Então agora você vai ficar com um rebaixamento de forro você vai para 2,60, por exemplo, o seu pé direito, né, útil, né, do piso ao forro. A alvenaria, ela vai a 2,80, ok? Certo? Já o reboco, né, e, por exemplo, o chapisco e outros, né, itens do revestimento, eles não vão a 2,80, eles vão a 2,60, 2,62. Por quê? Porque eu não preciso rebocar e chapiscar partes da parede que vão estar escondidas, as pessoas não vão ver, então eu não vou gastar isso porque é desnecessário, certo? Então esse item aí é um item que eu devo descontar, então, ou seja, o desconto no caso aí seria de 20 centímetros. Então eu considero a altura de 2,80 para a alvenaria e vou considerar a altura para o revestimento de 2,60, ok? Então eu vou ter esses descontos. Tá? Então assim, esse aí sim, o que é importante aí vocês têm que ter um conhecimento. Para a retirada de quantitativos, para o levantamento, né, para a elaboração de um orçamento, é muito importante que vocês tenham o conhecimento das técnicas construtivas, certo? E isso precisa também estar definido no momento, qual é o tipo de alvenaria que você vai fazer. Por exemplo, se eu usar bloco de gesso, eu não vou precisar, por exemplo, fazer chapisco. Aí eu não tenho chapisco, não tenho mestramento, tá? Porque eu já vou só lá praticamente emassar e pintar, certo? Então, eu preciso ter esse conhecimento de técnicas construtivas para poder saber como é que eu vou fazer meu orçamento, ok? Aí vocês vão vendo aqui vários exemplos que nós temos aqui de formulário, certo? Vocês vão ver aí nos slides que estão à disposição de vocês, sempre no mesmo sentido de mostrar os resultados, as informações necessárias para a elaboração do orçamento. Um ponto importante que vocês devem considerar é que cada empresa vai ter seu formulário, certo? Cada empresa vai montar. Por quê? Porque cada empresa tem um jeito de trabalhar. Então tem empresa que, por exemplo, ela considera, vamos dar um exemplo aqui bem genérico e tudo, ela considera chapisco e reboco junto. Ou, por exemplo, ela considera a virada, a colocação de rodapé junto com a alvenaria. Então, cada empresa tem uma forma de trabalhar. Então, ela também tem uma forma de elaborar o orçamento dela, certo? Hoje tem uma discussão forte, né, de orçamento, que muitas vezes você faz o orçamento, né, dentro dessa visão para o dono da obra, né, para o cara que vai pagar. E muitas vezes esse orçamento ele não é um orçamento operacional. Vamos dar um exemplo. Para o dono da obra, o que é que interessa a ele? É saber quantos metros quadrados de alvenaria vão ser feitos na obra toda, para ele saber quanto ele vai precisar aportar de dinheiro, ok? Para o executor, ele precisa saber de quanto de alvenaria vai ser feito por pavimento, porque ele executa pavimento por pavimento. Então, acontece muito em obra, que o orçamento é feito de forma genérica, é repassado para o dono da obra, para ele ter uma noção geral de quanto vai custar aquela obra e fazer todos os outros cálculos em cima disso aí. Mas e aí o que acontece? Quando chega na obra, o engenheiro vai pegar aquele material, aqueles projetos, e muitas vezes vai retirar, né, vai fazer um novo levantamento de quantitativos para poder agora fazer esses quantitativos para a execução, certo? Então, a gente tem que ter um cuidado, e vocês aí que estão
serão futuros engenheiros, ter esse cuidado de... É um trabalho repetitivo. Então, por que quando eu fiz, por exemplo, levantamento de alvenaria, eu não já deixei... Porque quando eu faço ele separado, pavimento por pavimento, e quando eu tenho um pavimento de tipo, que é aquele pavimento que se repete, eu multiplico pelo número de pavimento tipo. Por que eu não faço ele separado e somo? Vamos dizer, eu posso fazer uma coluna, somar o valor total para o dono da obra, mas já deixar os valores por etapa de obra, que fica mais fácil para você saber o quantitativo da execução. Outro problema que existe é que muitas vezes o que é que eu faço? Eu faço o levantamento do orçamento por serviço. Tantos metros quadrados de alvenaria, tantos metros quadrados de revestimento, volume de concreto, eu faço separadozinho, tá? Eu faço aquele orçamento. Mas na obra, quem vai executar, executa por pacote. Certo? Por exemplo, o cara vai me fazer contratar o meu pacote para o cara me entregar o operário, aquela célula de produção, me entregar a alvenaria com todos já chapiscado, rebocado, né, pronta, já preparada para pintura. Certo? Então, aquele pacote de trabalho ele está incluindo vários serviços que estão separados lá no meu orçamento. Então, esse orçamento que está lá, ele não tem a função operacional. Então, o que é que vai acontecer na obra? O cara vai pegar aquele orçamento e vai fazer de novo, juntando tudo. Certo? Então, por que é que... Aí, esse é um erro, né, que pode ser corrigido. Por que é que, no momento que eu estou fazendo o meu orçamento, eu não faço o meu orçamento por pacote de trabalho? É só ser orientado pelo engenheiro, pelo setor de obras, mostrando cada um desses itens, certo? Ou seja, como é que ele monta na obra e eu orço e apresento o orçamento daquela forma, porque também vai ser importante, porque na hora que ele for fazer, quando ele executar, para ele comparar o custo real com o custo orçado, já vai estar fácil, porque os dois estão por pacote de trabalho, ok? Bom, aí a gente vai dar agora também, encerrar aqui essa nossa aula e vamos agora falar um pouco, na próxima aula, nós vamos falar sobre levantamento de retirada de quantitativo. Ok? Obrigado e até a próxima.